Olá pessoal, tudo bem? Esse é nosso terceiro vídeo aqui da série de Max Weber. E aí é nosso penúltimo e tal, a gente já vai passar por uma obra dele, uma obra bem específica, né, que a gente tinha dito antes aqui nos vídeos. E aí, bom, a gente vai e aí a gente vai um pouco mais encaminhando a nossa aula de Weber. Eu descobri agora, estou aprendendo, né? Que no próprio slide a gente pode fazer alguns comentários. Então, breve eu mando um PowerPoint dessa aula de Weber e também eu farei isso agora na aula de antropologia dessa semana. Enfim, eu vou mandar o slide junto com alguns comentários e, claro, eu mando sempre esses vídeos. Vocês podem ver também que no próprio sistema Teams, agora que a gente está usando, eu também estou alimentando com alguns vídeos. Bom, vamos iniciar aqui. Deixa eu só passar o slide para eu ter uma certa base aqui. E aí a gente pode ver como a gente vai ver os nossos encerramentos aqui sobre Weber, né? Bom, gente, esse é o principal livro de Weber, vamos dizer assim, o livro mais famoso dele, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro, gente, a gente tem uma tese clássica nele sobre a relação entre religião e entre comportamentos econômicos dentro da lógica capitalista. Vocês viram, a gente viu com Marx como esse era um tema forte dele, né? O tema, na verdade, da lógica capitalista, né? Para Weber, ele leu muito Weber, ele faz críticas a Marx e faz algumas concordâncias. Mas ele disse que o caso de Marx olhou apenas a lógica econômica. Weber olha também a lógica dos comportamentos, a lógica, digamos assim, dos costumes e dos hábitos que eles levam a essa lógica capitalista um pouco mais moderna, né? Espécie de controle dos gastos, espécie de, digamos, uma certa conduta econômica metódica, economizar, investir e tal. E para Weber, esse tipo de uma certa conduta, ele vai além até do que uma análise meramente econômica, como Marx fez. A gente viu que Marx ele se inspirou nos economistas ingleses. Para Weber aqui, a tese da onde ele vai é outra. Ele vai ver a seguinte coisa, gente. Uma espécie de rigor metódico, uma espécie de um controle maior das suas condutas que os capitalistas têm, a ideia de lucro, a ideia de digamos, uma certa poupança e tal, investimento. Ele vai dizer há uma origem inesperada, não foram os capitalistas que, digamos, criaram isso da sua consciência, uma origem de um dado processo desses valores. E vieram das aulas protestantes, dos chamados calvinistas. Weber ele bota muito bem essas ideias aqui para dizer que uma ideia teológica, uma ideia ligada a um tipo de cristianismo que estava saindo da lógica católica, ele dá algumas ideias de um comportamento de vida, um comportamento, como já disse, de forma metódica e tal. E esse comportamento, esses valores, lembre-se que Weber faz uma ideia de relação de valores, ele sai desse contexto, digamos, original, que era protestante, e ele se encaixa, ele chama-se afinidades eletivas, é um conceito que Weber tira da química. É um conceito que ele encaixa nisso, e digamos, esses valores protestantes metódicos, rígidos, eles encaixam na lógica da sociedade capitalista moderna. E não é só na dimensão econômica, a dimensão burocrática. Gente. Basicamente, Weber está vendo aí a origem daquele tipo ideal que ele chama da dominação nacional. O porquê que a nossa vida é cada vez mais, digamos, ela é cada vez mais regulada por uma dimensão de meios fins. Essa é uma das questões, digamos assim, principais da teoria de Weber. E aqui ele trata como uma certa raiz disso estava nas aulas protestantes calvinistas, né? A ideia de método, a ideia de uma vida sóbria, a ideia de uma vida sem exageros, uma ideia de economia e principalmente também outro ponto para a gente finalizar aqui, uma ideia de trabalho. A ideia de trabalho enquanto chamado, enquanto uma vocação. É tanto que é o termo que ele usa, alemão chamado Beruf, é um termo que significa também chamado. A ideia dos calvinistas era uma ideia de trabalho enquanto chamado, uma ideia de uma vocação divina e tal. E a ideia de uma salvação estava pelo trabalho, a ideia de um trabalho metódico e tal.
Gente, não confundam duas coisas. Eu vou finalizar aqui para que a gente não faça aqueles mal entendidos sobre os nossos autores. Weber jamais, já vi muitos colegas dizerem isso, colegas às vezes religiosos, disserem que Weber disse a tese de Weber prova que os protestantes seriam melhores economicamente do que os católicos. Não é nada disso. Até porque é um conjunto de alguns valores que saíram dali, lá dos protestantes, e foram para os capitalistas, inclusive a contra-vontade das aulas calvinistas. Isso não significa que os católicos são piores ou melhores, não é nada disso. E Weber olhou assim uma espécie de uma conduta metódica em torno disso, como saiu de um conjunto de valores, relação de valores, para o sistema capitalista racional moderno. E outro ponto que ele não fala apenas de economia, né, gente? A organização das burocracias modernas, a organização racional de meios fins, a ideia metódica e tal, ela parte também de uma racionalidade que foi de origem religiosa e depois ela meio que ela abandona as suas raízes religiosas, ela se torna autônoma. A ideia de Weber é essa. A tese desse livro aqui é essa, é de que algumas ideias religiosas elas saem para um novo sistema, digamos, econômico. E aí essa combinação ela é, digamos, fundamental para que esse capitalismo da sociedade europeia ele seja singular nas suas formas de comportamento. Weber fala isso, as formas de comportamento metódico que agem sobre a lógica, digamos, capitalista. E aí a briga dele com Marx vai dizer, não, Marx estava certo só em ver essa lógica econômica estava, mas é uma lógica muito particular, ele não viu uma dimensão maior que é essa dos comportamentos, das ideias, né? a forma de manual metódico da vida. Né? Weber leu, por exemplo, alguns manuais que eram de alguns religiosos, né? Tanto ingleses como também americanos, que eles eram protestantes. Como Benjamin Franklin, que é a ideia de método, a ideia do rigor, a ideia do trabalho de vida. Vocês vão ver no slide aí também, a ideia dos protestantes é muito aquele pessoal vestido de preto, aquele pessoal metódico e tal. Weber coloca um pouco esse público como as ideias deles, que elas que saíram e elas vieram a influenciar o modo de produção capitalista. Tudo bem, gente? A gente encerra aqui e passa para o próximo vídeo, Weber e a questão do Estado e do direito, e aí a gente encerra essa nossa sessão de videoaulas. Também, como eu disse antes, alimentarei os slides com alguns comentários. Tudo bem? E virá para o sistema também em breve essa aula. Tchau, tchau.